Olá, agora vamos falar um pouco sobre a estrutura do seu time de marketing. Hoje a gente já tem bastante experiência, a gente já passou por diversas construtoras, muito grandes, pequenas, construtoras realmente mínimas, até construtoras gigantescas, com uma estrutura muito grande, construtora interna, construtora externa. E aí? Como estruturar o marketing, como entender realmente o resultado que esse marketing traz. Porque o que acontece muito é uma visão muito negligenciada do marketing pelas incorporadoras. Às vezes as incorporadoras não dão o devido valor, vê o marketing como uma equipe criativa, e não é nada disso. A equipe de marketing ela não pode ter essa visão. A equipe de marketing tem que ter uma visão de eficiência, uma visão realmente de resultado, uma visão de entender o produto e ajudar no processo de venda da construtora. Mas a gente sabe ao mesmo tempo que é muito desafiante estruturar esse tipo de marketing. Quantas pessoas devem ter, quais são os processos, o time de marketing geralmente é muito solto, foca muito, a gente fala muito do Pareto, foca 80% do esforço em coisas que não trazem de fato resultado. Então a gente criou uma metodologia que a gente vai passar um pouco para você nessa aula, para você entender como estruturar o seu time de marketing, para ele ser eficiente e focar naquilo que realmente importa, naquilo que realmente traz resultado para a sua incorporadora. O primeiro ponto da estruturação do seu time de marketing é um orçamento de marketing bem feito. O orçamento de marketing bem feito que é criado desde o VSO, ou seja, da velocidade realmente que eu vou ter de venda sobre a oferta, para eu saber quantas vendas eu preciso fazer mês a mês, que eu tenho capacidade de gerar mês a mês. A partir daí a gente vai fazendo o desdobramento contrário. Para gerar aquela quantidade de vendas, quantas propostas eu tenho que ter, quantas visitas eu tenho que ter, quantos agendamentos eu tenho que ter, quantos leads qualificados eu tenho que ter, ou seja, quantos contatos no máximo eu tenho que receber na minha consultora. Lembra do funil que a gente falou? Lembra da estrutura toda do SDR? Você tem que ter esses números para entender de trás para frente quantos leads você tem que gerar para gerar aquelas vendas. Sabendo quantos leads você tem que gerar em média, e aí você vai acertando realmente tendo o funil que a gente já falou, você vai pensar no seu orçamento. Quanto que eu vou investir nesse canal, quanto que eu vou investir naquele canal para gerar esse volume de leads. E esse orçamento também tem que considerar toda a sua equipe de marketing, ferramentas de marketing, todas as ações envolvidas no orçamento para de fato você ter um custo final dentro do percentual que você vai investir. O percentual ideal para investir é complicado um pouco definir. Ele varia um pouco de mercado para mercado. Ele varia de um mercado que tem mais demanda, você pode investir um pouco menos. Depende também do apetite da construtora. Se a construtora pretende lançar mais empreendimentos, ter mais lançamentos, é importante ela ter um investimento às vezes um pouco maior, onde ela vai gerar já a imagem dela, o branding dela, para criar uma demanda mais fácil no futuro. Um alto padrão, às vezes precisa investir em materiais de mais qualidade. O Minha Casa Minha Vida, se tiver volume, consegue investir um pouco menos. Isso varia desde 1% até 6% do investimento sobre o VGV. Definido o investimento do VGV e colocando todos os seus custos de marketing dentro desse investimento, distribuídos de forma a atingir aquele volume de leads necessários para ter a velocidade de vendas que você precisa, você vai partir para as outras ferramentas que são muito importantes para o marketing. Uma delas é o cronograma. Você vai ter que ter um cronograma de lançamento onde você vai mapear tudo que você precisa fazer para um lançamento específico da sua incorporadora. Assim não tem surpresa e você pode adiantar todo o processo. Ou seja, você já sabe que vai ter que fazer tapume, que você vai ter que fazer book, que você vai ter que fazer algum material de vendas, que folder de ataque, que você vai ter que fazer peças para as mídias digitais. Isso tudo você consegue soltar lá desde o início. Quando você está criando todo o conceito do seu empreendimento, você já consegue planejar todas essas ações, convites para evento. Isso faz com que você possa, às vezes, investir em uma contratação pontual de uma agência, de um terceiro, de um freelance, para fazer esse material de forma mais eficiente e mais barata e já deixar tudo pronto. E a partir dali você fazer pequenos ajustes ao longo do processo. A mesma coisa acontece também com o seu plano de canais. Você consegue fazer um plano de canais já estruturado, sabendo todas as comunicações que você precisa ter, a troca dessas comunicações, para que você realmente já se prepare antes e já saiba qual o volume de demanda que você realmente de fato precisa para a sua incorporadora. Outro documento extremamente importante que você tem que ter um modelinho pronto é o checklist. O checklist é essencial para eventos, para ações da sua construtora. Toda vez que a gente faz uma ação com uma construtora, temos um checklist completo para ver todos os fornecedores, todas as ações necessárias, todas as datas e todos os controles de orçamento. Isso parece besta, mas é super importante para o marketing. Quando você vai fazer um evento, se você não tem um checklist, a chance de você esquecer algo e dar algum problema é muito grave. A chance de erro e você ter um prejuízo é muito alta.
Então você precisa se preparar e ter um checklist associado ao cronograma. Você consegue realmente ter uma operação bem mapeada para evitar erros, para se programar com antecedência e não ter surpresas de última hora. Para o digital também é possível ter muito mais eficiência do que é hoje. A gente vê muitas construtoras gastando um tempo muito grande discutindo sobre grade de posts orgânicos para os seus perfis. Isso não pode ser um foco muito grande do esforço. A maior parte das vendas naturalmente vem de mídias, vem de outras ações, tanto do digital quanto offline. E aquilo ali é importante para o branding, precisa ser bem construído, claro, com certeza precisa ser muito bem construído, mas ela não pode tomar o maior tempo do seu time de marketing e até muitas vezes a gente vê a diretoria ali envolvida naquilo. Então, para isso a gente precisa passar algumas etapas que a gente constrói tradicionalmente para estruturar o digital. A primeira delas é o ecossistema. No ecossistema você vai mapear todos os canais que fazem sentido para a sua construtora e aí você tem que mapear somente aqueles que fazem sentido, onde estão o seu cliente, onde você vai conseguir realmente de fato fazer algo útil. Não adianta querer estar em todos os canais, porque não faz sentido. Então mapear os canais que você vai querer ter e organizar em prioridade quais você vai focar. Muitas vezes é importante às vezes ter vários canais, mas eu ainda não tenho o volume de VGV necessário para estar em todos esses canais, para investir realmente em todos esses canais. Então se for para estar lá, mas está mal feito, não faz sentido. Elenque aqueles que fazem sentido. Depois que você elencou os que fazem sentido, você vai entender o plano tático de cada um desses canais. Para cada canal, que tipo de conteúdo você vai falar, como você vai falar, qual o seu objetivo, o que você vai medir naquele canal para ver também se ele está funcionando. Posterior ao plano tático, você vai entrar no plano de conteúdo. Então eu defini mais ou menos o que eu vou falar, eu vou definir a forma de falar, a frequência que eu vou falar e também definir os padrões de layout, a forma de criar isso. Isso é super importante para facilitar e tornar o processo mais fluido. Primeiro ponto, você ter esse plano de conteúdo, quais os pilares que você vai falar tradicionalmente, você não esquece de falar de um assunto. É muito comum incorporadora ter um lançamento e às vezes ficar falando só daquele lançamento. Você não pode esquecer do seu estoque, você não pode esquecer do seu branding, você não pode esquecer dos depoimentos de clientes satisfeitos, de falar da sua equipe. Então, com um mapa realmente completo de todos os pilares que você tem que falar e a frequência de cada um deles, a sua equipe de marketing, a sua agência vai conseguir criar uma pauta, garantindo que está falando sobre todos aqueles temas do plano, ou seja, do documento que obriga a falar daquela forma, e vai ser muito mais fácil você aprovar esse tipo de coisa com muito mais tranquilidade. Há também a forma de falar. No momento que você define o tipo de conteúdo e o formato visual que deve ter cada um deles, a aprovação é mais fluida. Muitas vezes não exige nem que a diretoria participe da aprovação, nem nada disso, para que aquilo funcione de forma muito dinâmica e que a própria equipe de marketing tenha autonomia para publicar sem nenhum problema. Outro ponto paralelo ao plano de conteúdo e que também é muito relevante é o tom de voz. É muito comum a gente ver uma construtora que às vezes no digital fala de uma forma, no offline fala outra, no atendimento fala outra. É preciso você criar um tom de voz da sua marca, do seu brand. Você não pode ter uma construtora esquizofrênica que fala de uma forma em um canal, de uma forma diferente em outra. Então é muito importante você definir esse tom de voz e passar esse treinamento para a sua equipe de SDR, para a sua equipe de marketing, para que eles possam falar da mesma forma, para que eles possam ter o mesmo tom de voz, para eles possam usar as gírias que você usa, a forma de escrever que você usa e aí você garantir que todo mundo vai ter a mesma visão. Isso também facilita muito, mais uma vez, sua aprovação. Se a sua equipe de redação, da sua equipe de social media, da sua agência ou interna, está escrevendo baseado naquele tom de voz, é garantido que você vai precisar menos tempo e menos problema com a aprovação, você vai ser um pouco mais rápido, pode ter autonomia, você não precisa nem aprovar, simplesmente ir acompanhando, revisando de tempos em tempos. Depois de ter os documentos estruturados da sua equipe de marketing, você vai definir como é que vai ser a sua equipe, se vai ser interna, se vai ser externa. Mais uma vez, não existe uma regra clara sobre isso. O importante é você ter o processo muito claros para que você tenha equipes eficientes. Se você vai trabalhar com uma equipe externa ou interna, se você tem processos claros, são processos mais fáceis, processos mais ágeis, que exigem menos investimento. E isso é que é o grande ganho. O importante é definir em duas tarefas diferentes. As tarefas básicas, que são seguindo um planejamento organizado, onde você pode ter uma equipe talvez mais júnior interna ou mesmo uma agência mais simples que vai dar aquele volume de posts, por exemplo, que vai ter um custo mais barato para você e você tem menos prioridade, porque ela não traz tanto resultado, ela só precisa estar realmente alinhada com a estratégia que já está mapeada, desenhada e redondinha. Ela só tem que seguir um planejamento pronto, feito. Isso torna uma equipe júnior completamente capaz de executar isso. Isso para as tarefas básicas. Depois,
você vai ter uma outra visão de tarefas de oxigenação. As tarefas de oxigenação são para incrementar e melhorar a qualidade, ou seja, vai ter um lançamento, você precisa trazer uma cara nova, uma visão nova, você faz um projeto pontual, que pode ser externo, trazendo visões diferentes para a sua incorporadora. E esse trabalho de oxigenação ele não serve somente para a parte de visual, a parte realmente de comunicação, de imagem de um empreendimento, por exemplo. Ele é muito bom para eventos, você trazer pessoas especializadas em eventos que vão conseguir agregar algum RP que vai agregar realmente para a imagem da sua construtora. Você consegue trazer especialistas para fazer workshops de cocriação junto com seus clientes, que são projetos que a gente faz em alguns clientes que tem um resultado muito bacana. Então esse tipo de oxigenação consegue trazer visões diferentes e agregar e trazer novas formas realmente de você comunicar. Isso vai enriquecendo o seu marketing, mas sem perder aquele planejamento, aquela visão unissona, como a gente falou, com a mesma linha que a sua incorporadora está construindo. Esse modelo de ter uma dimensão mais enxuta para aqueles processos que são básicos, aqueles processos que são mais tranquilos, já são mais dentro do mapeamento, dentro do planejamento que a gente fez, junto com parceiros para ações pontuais, ele enriquece muito o trabalho da construtora e é o modelo que a gente mais recomenda, que a gente mais tem implementado em nossos clientes. E aí você tem alguns ganhos que são muito importantes. Primeiro deles é de economia. Você vai ter um marketing eficiente, você vai investir naquilo que faz sentido e economizar naquilo que pode ser mais básico, aquilo que pode ser mais imediato, fácil de ser implementado. O segundo ponto é começar a criar essa unidade. Como eu falei, você tendo um planejamento, você tendo tudo bem organizado, você tendo as documentações de plano de conteúdo e tom de voz, você consegue ter uma linha para a sua incorporadora. É muito comum, às vezes a gente vê cada empresa, cada novo lançamento é uma cara diferente, você não consegue identificar realmente de qual incorporadora você não tem ações de branding. Então é muito importante você ter isso para conseguir ter essa unidade, para começar a criar um branding mais forte da sua incorporadora, porque o branding faz sentido para a longevidade da sua incorporadora, para ter um crescimento sustentável, onde ela vai construir uma marca no futuro. Não vai ter que investir o tempo todo a ação ponto a ponto e nunca ser lembrado. E por último, agregar realmente fornecedores de qualidade. Se você na hora que vai fazer um evento vai trazer um especialista em eventos, se você vai fazer um vídeo, você vai trazer um videomaker que tem realmente uma qualidade melhor, se você traz consultores de fora que vão agregar em inovação, que vão agregar em tecnologia, agregar em novas visões, você consegue ter um marketing com muita qualidade, mantendo a unidade e um custo enxuto. Então você tem essa flexibilidade de investimento. Um outro ponto importante é justamente essa flexibilidade. Tem momentos de lançamento que você tem muito trabalho, tem momentos que você tem menos trabalho. Então você ter uma equipe enxuta que consegue fazer a programação, você consegue manter um custo enxuto pontualmente, trazendo parceiros que vão atuar naqueles momentos onde tem um volume maior. Isso faz com que sua equipe realmente consiga passar essa unidade sem aumentar nos custos. E com o foco sendo trazido para aquele que a gente falou lá no início, de foco em venda, ou seja, eu tornei meus processos eficientes, minha equipe trabalha de forma eficiente para entregar aquilo com programação, você consegue focar no que faz sentido, que é analisar o funil de vendas. É conversar com sua agência de mídia de performance ou com o seu analista de mídia de performance para entender como melhorar aqueles números do funil. É conversar com o seu criador de conteúdo para criar alguns argumentos diferentes para você testar na mídia. E aí você consegue focar no que realmente importa, que é o funil de marketing e vendas, que é o que vai trazer de fato retorno para a sua construtora e não só em questão de foco em venda, mas em questão de saber que isso é a forma como o seu lead está recebendo e está virando cliente, ou seja, é a forma onde o seu cliente precisa receber a comunicação. E é assim que a gente entende que o marketing pode se tornar eficiente e ajudar de fato a construtora no que importa. Espero que isso tenha sido proveitoso para você e você consiga implementar isso da melhor forma dentro da sua realidade, a realidade da sua incorporadora. Qualquer dúvida, você sabe que a gente está sempre à disposição e gostaria de muito continuar esse papo com vocês nas próximas aulas. Pessoal, chegamos ao fim dessa série de aulas, espero que tenha sido proveitosa, espero que você tenha entendido cada etapa e que a gente tenha ajudado você a perceber como é que você pode ter uma equipe de marketing, vendas e pré-vendas alinhadas para trazer o melhor resultado para a sua incorporadora. Então não hesite em conversar com a gente e ver como a gente pode te ajudar a entender mais como tornar seu marketing mais eficiente, trazer mais resultados para a sua incorporadora. Esse é o nosso objetivo, que é ajudar a você ter a estrutura necessária para você atingir novos patamares de resultado. Qualquer dúvida, converse com a gente. Falou, valeu, é nóis!